Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre pegada ecológica. Quando escutamos o termo pegada ecológica, o que vem na nossa mente? Qual a primeira coisa que vem na mente? Pois é um assunto cada vez mais comum de se ouvir nas redes sociais e em outras plataformas. Mas afinal, o que é pegada ecológica? Pegada ecológica nada mais é do que uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, essa contabilidade é expressa em hectares globais, que nada mais é do que verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Então, para onde vai esse cara falando de hectare global? Está me bugando todo, mas eu vou explicar o que seria hectare global. Significa um hectare global de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Sendo assim, a pegada ecológica contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis, que são grão e vegetais, carne, peixe, madeira e fibras, energia e energias renováveis e etc. Segmentados em agricultura, pastagem, floresta, pesca, área agricultável e energia e absorção do dióxido de carbono. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas para que eu vou querer calcular minha pegada ecológica? A pegada ecológica, uma vez calculada, ela serve para que possamos verificar se estamos dentro da capacidade ecológica do planeta, também chamada de biocapacidade. Essa biocapacidade é a medição que representa a potência dos ecossistemas, ou seja, a biocapacidade calcula o quanto o ambiente consegue se manter e prever para a população sem a sobrecarga. Sabendo o que é uma pegada ecológica, vamos agora aprender como calcular. Então, para calcular a pegada ecológica, são consideradas diversas formas de uso de recursos naturais. Os componentes da pegada são divididos em subpegadas, que, quando somados, revelam a dimensão da pegada ecológica total. Agora eu vou citar alguns exemplos de subpegadas, que são a retenção do carbono, que é a quantidade de floresta necessária para absorver o dióxido de carbono, que os oceanos não conseguem absorver. Pastagem, a área necessária para a criação de gado, para suas diversas funções. Florestal, baseado no consumo anual de madeira para diversos produtos. Áreas de cultivo, representada pela área necessária para o cultivo de alimentos humanos e rações para animais. Áreas construídas, que são todas as áreas com infraestrutura humana, assim como transporte, indústria, reservatório para a geração de energia elétrica e habitação. Atualmente, além da pegada ecológica, temos outros indicadores de sustentabilidade que nos ajudam a entender os impactos que geramos no planeta. Dois exemplos mais utilizados e conhecidos são a pegada hídrica e a pegada de carbono. A abordagem hídrica, a pegada hídrica, é medida em litros para mensurar os impactos realizados em nossa hidrosfera, e esse estudo já mostrou que atualmente vivemos em uma crise hídrica. Já a pegada de carbono mede a quantidade de dióxido de carbono, CO2, que foi emitido na atmosfera, direta ou indiretamente, por atividades humanas ou que foram acumuladas ao longo da vida útil do seu produto. Então, entendendo todo esse contexto de pegada ecológica, como está a pegada ecológica mundialmente? Atualmente, a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa, ou seja, precisa-se de quase 3 hectares para suprir uma pessoa, enquanto a biocapacidade disponível para cada ser humano é de apenas 1,8 hectares globais, ou seja, estamos quase utilizando 1 hectare a mais do que o sistema nos fornece. Sabendo disso, quando trazemos esses números para o Brasil,
São impressionantes os valores. A pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, indicando que o consumo médio de recursos ecológicos pelo brasileiro ultrapassa a média mundial, que é de 2,7 hectares globais. Já imaginou como seria legal descobrir mais como funciona essa pegada? Então vem comigo conhecer mais sobre ela. Pegada de carbono, seu conceito, refere-se a uma metodologia utilizada para calcular as emissões de gases de efeito estufa, que é convertida em carbono. Essa pegada, o termo é derivado do inglês Carbon Footprint e calcula os impactos das atividades humanas no meio ambiente, considerando a quantidade de gases de efeito estufa emitida. Isso significa que quanto maior for essa pegada, mais prejudicial é a atividade em questão. O conceito é usado para calcular os danos causados por pessoas, empresas, produtos ou mesmo nações. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, inclusive, a pegada de carbono da humanidade é a principal responsável pelas mudanças climáticas. A pegada de carbono é uma métrica que contabiliza tanto a emissão direta quanto a indireta de gases de efeito estufa, incluindo o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 e outros gases emitidos por uma determinada atividade ou produto. Como calcular, então, essa pegada de carbono? O cálculo da pegada de carbono inclui tudo que envolve o ciclo de vida de um produto. Para exemplificar, qualquer indivíduo tem responsabilidade na emissão de gases, inclusive devido à sua alimentação. Isso porque o cálculo envolve todas as etapas pelas quais um referido alimento passou até chegar à sua mesa: produtos agrícolas e liberação de CO2 na plantação, no caso, se ele for de origem vegetal. Uso de maquinários para colheita, irrigação, transporte até o armazém, a indústria que vai refinar o produto, a etapa de embalagem, essa distribuição nesses pontos de venda e até chegar à própria compra pelo consumidor final. Além de todas essas etapas, ainda temos o cálculo que se refere ao descarte dos resíduos gerados em cada um desses elos dessa cadeia, que terá no final disponibilizado para cada um poder calcular o seu. E como essas empresas mensuram as emissões? No caso de empresas, o cálculo é um pouco mais complexo. A pegada de carbono corporativa mede todas as emissões de gases de efeito estufa da organização. Isso vale tanto para as emissões diretas, que é de responsabilidade da empresa, quanto as indiretas, que é os clientes e fornecedores. Segundo o GHG Protocolo, muito utilizado para a formulação de inventários de gases do efeito estufa. Ele também esse protocolo inclui a análise da cadeia, do valor da sua organização. Temos também, através disso, as normas ISO 14064, que vai estabelecer ferramentas para o desenvolvimento de alguns programas que ajudam na redução do gases desse efeito. O ISO 14067, que ele especifica com relação a requisito e orientações para quantificação e comunicação dessa pegada de carbono e tudo mais. E é possível reduzir essa pegada de carbono? Claro que sim. E isso é muito importante, por isso é muito importante adotar o consumo responsável e investir em boas práticas de sustentabilidade, como reciclagem de resíduos, preferência por adquirir produtos de empresas ambientalmente corretas, uso racional de recursos naturais, como água e energia. E para as empresas, além de boas práticas em todos os processos produtivos, é possível também investir em projetos ambientais sustentáveis, priorizar o uso de energia renovável, apoiar comunidades regionais. E também implica medidas que possam melhorar a eficiência energética, entre outros. A compra de crédito de carbono também é uma boa opção. Ela ajuda a neutralizar essa pegada dessas emissões que empresas não conseguem reduzir, uma vez que esses créditos são emitidos quando um projeto ou atividade mais emissora
é substituída por uma menos emissora, de forma oficial, através de um processo regulado, como, por exemplo, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU.